Olá, seja bem-vindo ao quinto estudo de caso do canal no YouTube. Lembrando que esse estudo de caso ele é fictício, mas através de histórias que vão parecer histórias reais, por assim dizer, eu tenho certeza que você terá muito aprendizado. Aqui sempre eu vou trazer dose, né, daquilo que eu já li, estudei, de conversas que eu tive com pessoas, daquilo que eu já observei através das minhas supervisões clínicas. Então, vocês vão ver através do caso clínico de hoje que vai ter muitas coisas, né, que estarão em consonância, estarão ali presentes em sua vida ou na vida dos seus pacientes. Por isso que esse estudo de caso, ele é tão importante, porém não tem o intuito de substituir a psicoterapia, de substituir também uma consulta com um médico psiquiatra, caso necessário. Então procure uma ajuda, porém vem comigo nesse estudo de caso que eu tenho certeza que vai ser muito legal. O estudo de caso de hoje é da nossa querida Luana, vai aparecer para vocês aí. Quero deixar ainda um pouco maior para que vocês possam enxergar e conseguir acompanhar isso comigo. A Luana, ela tem 24 anos, ela é pedagoga, solteira e ela tem uma queixa, né? Então ela chegou na psicoterapia com uma queixa. O medo de ser traída e traumas da infância. Ela não usa medicamento e tem algumas características que eu deixei aqui para vocês. Olha, ela gosta de escrever romances, ela possui 2 livros escritos, mas ela nunca publicou, hein? Ela odeia revisitar o seu passado e já passou por 2 processos terapêuticos, mas abandonou ambos, né? Então ela iniciou terapia por 2 vezes e acabou abandonando. Ela nunca namorou, mas tem vontade. Quem não tem vontade de namorar, hein, gente? Namorar é muito bom. Ela é a irmã mais nova de 5 irmãos, né? Então uma família aí cheia, né? E vocês vão ver isso porque eu já deixei logo aqui na nossa queixa e o histórico dela em conjunto. Enquanto eu vou tomando aqui o meu café, vocês vão acompanhando comigo, né? Os pais brigavam na frente dela. Então isso é uma queixa, né, que marcou a vida da paciente. Então vocês vão perceber lá que dentro da queixa já tem aqui, né, 2 coisas, né? O medo de ser traída e trauma da infância, que a gente já começa um pouco nos traumas da infância, né? Os pais brigavam na frente dela e dos irmãos, e os pais se separaram, né, quando ela tinha 15 anos de idade. Então esse dado aqui é muito relevante. Eu já sempre digo a vocês, em qualquer conversa que eu tenho, nos meus próprios atendimentos, dentro da comunidade brasileira de psicoterapia, eu sempre falo, o histórico do paciente é tão importante quanto a situação atual. Não para justificar a situação atual, não para que a gente fique com dó, com pena, mas que o hoje que nós estamos vivendo tem muita ligação com as nossas experiências do passado. Então isso é muito importante. Um outro trauma, né? O irmão mais velho foi agredido pelo pai, né? O irmão mais velho de 35 anos de idade. Ela tem 24, então ela acompanhou aqui esse irmão sendo agredido, fortemente agredido pelo pai. E a irmã mais velha que ela, né, obviamente, fugiu de casa. Então, diante desses ambientes, né, desse ambiente caótico, vocês vão ver ao longo desse estudo de caso, todos saíram de casa, apenas ela ficou. Então, percebam, né, ali uma criança, você tem irmãos, você teve irmãos, né, eu no meu caso tive irmãos, é muito bom o convívio com os irmãos, mas se coloque no lugar desta cliente, desta pessoa, né, onde ela vê todos os irmãos saindo e ela vai ficando, né? Então, aqui a gente já tem um primeiro indício de uma personalidade que vai ficando um pouco mais fragilizada, abandonada, sozinha. Eu separei aqui para vocês, como sempre eu quero trazer coisas distintas, né? Deixa eu até fechar aqui. Nós temos aqui, eu quero falar com vocês a respeito do tempo, porque é muito interessante nós percebermos exatamente os 3 tempos, né? E o que eu quero dizer com os 3 tempos? O passado, o presente e o futuro. O passado, eu não gosto de... Olha aqui para vocês verem como que é importante. Eu não gosto daquela coisa de ressignificar o passado. Eu não gosto muito dessa ideia de voltar ao passado e ressignificar, porque eu não julgo ser a palavra correta. Porque ressignificar soa, na maior parte das vezes, como alterar um sentido ou dar um novo sentido. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu prefiro uma proposta da logoterapia, do Viktor Frankl, onde ele traz uma coisa de extrair o sentido, né? Então, não tem aqui uma coisa de ressignificar, mas nós vamos extrair o sentido, nós vamos revisitar o passado
para extrair esse sentido verdadeiro, e a partir dessa extração do sentido verdadeiro, nós vamos aqui agora ter um novo trabalho, né, no presente com uma perspectiva de futuro. Então isso é muito importante. Sobre o presente, né? Nós temos no presente um grande presente, né? Esse trocadilho que é mais antigo que andar para frente, nós temos uma mudança comportamental, uma possibilidade de mudança comportamental, e isso é muito importante dentro desse caso clínico. Creio que em todos, mas dentro desse caso clínico eu vou trabalhar bastante essa questão da mudança comportamental, e vocês vão ver como que isso é importante também. E vai ver, como eu disse no início desse vídeo, como isso pode ser aplicado à sua vida, cara, de forma muito específica, de forma muito plausível, você vai ver isso. E a respeito do futuro, nós temos aqui uma questão de conseguir viver a própria vida apesar das dores. E apesar das dores eu coloquei aqui entre aspas, por quê, pessoal? Porque é com muito respeito isso, né? Então é muito comum que diante do sofrimento a gente tenha uma tendência de abaixar a cabeça. E se você fala para uma pessoa, olha, você tem que viver sua vida apesar de tudo isso, isso que você viveu é coisa do passado. Para essa pessoa que já está olhando para baixo, ela não vai conseguir levantar a cabeça. Então é com muito respeito esse viver a própria vida apesar das dores. E olha que insight que eu coloquei para vocês, e vocês que já estão aqui acostumados com o estudo de caso, olha como que é importante esse insight que eu coloquei aqui, olha. Todo comportamento humano possui uma referência no passado e uma expectativa no futuro. Todo comportamento humano possui uma referência no passado e uma expectativa no futuro, e ele se dá, obviamente, aqui no presente. Então, é muito importante você entender essa coisa comportamental do seu cliente, os seus comportamentos diante da sua vida, porque é um grande passo para que você comece a superar os desafios, né? Aqui eu coloquei, olha, para vocês verem, um quadro, né, de uma personalidade que tende a ser insegura, tende a ser instável, tende a ter medos, né, melindres, porque de fato o ambiente, por exemplo, aqui, olha, familiar, que geralmente sim, vou falar em geralmente, não, o ideal é que seja um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente de ensino, um ambiente de troca de experiência. A nossa paciente Luana, ela não teve isso, deixa eu até ver se eu não estou falando, é isso mesmo, né? A Luana não teve isso. Então, diante desse ambiente caótico, duas coisas vão sobressair. Uma é a questão da insegurança, né? É um ambiente muito violento. Então, a violência, ela gera e pode gerar na estrutura, né, da construção da psique de uma pessoa, rupturas. E essas rupturas tendem a levar as pessoas a serem cada vez mais inseguras. E essa violência, ela pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência física, pode ser uma espécie de uma violência também de silêncio. O que é uma violência do silêncio nesse sentido? Um pai e uma mãe que são muito ausentes ali da educação do filho afetivamente, é um tipo de violência, no sentido de que isso vai causando cada vez mais uma insegurança nessa personalidade. E o que isso vai causando também dentro da psique? Prestem bastante atenção nesse ponto. Um medo da realidade. O que é o medo da realidade? O mundo externo. Pensem assim, né? Mundo externo aqui, tá? Essa adolescente, essa criança que depois entrou numa fase de adolescência, jovem ali, ela foi convivendo com muitas rupturas, né? O pai e a mãe que se separaram. Se vocês perceberem aqui, olha, eu trouxe isso para vocês, olha, quando ela tinha 15 anos, o pai e a mãe se separou. Mas antes mesmo dela ter os 15 anos de idade, ela convivia com esses traumas aqui que já eram da infância, né? Então nós não estamos falando da adolescência, estamos falando da infância. De um pai que agride os filhos, da irmã que hoje, né, tem 28 anos, mas que fugiu de casa ainda quando ela era adolescente. Então, como ela foi tendo isso, ela foi entendendo que esse mundo externo, né, esse mundo fora do coração dela, esse mundo que não é só o mundo interno dela, esse mundo externo, é um mundo que tem aqui muitos medos, um mundo que é muito punitivo, essa realidade que é muito punitiva. E é importante, quando eu sempre falo para vocês, quando nós vamos falar de personalidade, quando nós vamos aqui entender como a nossa paciente, quando o nosso cliente, quando a sua vida, você precisa entender o seu
padrão comportamental, é importante que você tenha um repertório histórico, do seu histórico de vida, né? Que eu sempre trago aqui nos estudos de caso. E a questão da validação, por exemplo, é algo que vai ser muito presente na vida dela. Por quê? Porque quando a pessoa, por exemplo, começa a ter medos em escolher, são pessoas que geralmente têm essa insegurança tão grande instaurada que escolher coisas simples pode ser a coisa mais difícil do mundo. Às vezes, se vai tomar um café ou um refrigerante, se vai num restaurante ou não, se vai a uma festa de aniversário ou não, se vai à entrevista de emprego ou não, se vai candidatar a vaga ou não, se vai escolher a faculdade ou não. Então, olha como que é importante a gente começar a perceber que, por exemplo, a questão da faculdade pode nos ajudar muito, né? A faculdade é a profissão. Porque a nossa paciente, que é a nossa cliente, olha, ela escolheu pelo menos uma coisa na vida. Pelo menos ser pedagoga foi uma escolha. Então, na psicoterapia, a gente começar a averiguar, investigar o porquê que essa paciente escolheu pedagogia pode ser um passo muito importante, porque, às vezes, é a única escolha que a paciente fez diante da vida. Pense agora você na sua vida. Qual é a única escolha que você realmente fez na sua vida? Isso que é muito importante. Pense assim, qual foi a única vez da sua vida que você escolheu o que realmente você está vivendo? Quais são as escolhas, né? Quais foram as escolhas que você fez de forma deliberada? Ou seja, sem pressão externa, ainda que a escolha que nós fazemos possa ter uma influência externa, mas eu estou dizendo aqui dentro desse estudo de caso, desta paciente que sofreu uma pressão familiar, quais foram as suas escolhas, né? E dentro dessa paciente aqui, dentro desse caso clínico, pode ser que a pedagogia, a escolha da faculdade, da profissão, possa ser um motor de ação que, olha, ela falou, Pablo, imagine nessa cliente fale, Pablo, eu escolhi pedagogia porque realmente eu queria. Olha como um ponto importante. Agora, suponha que ela escolheu pedagogia porque ela teve uma pressão externa. Todos os campos aqui de resposta da paciente, nós poderemos trabalhar em cima disso. Mas veja, olha, então você não escolheu pedagogia, mas hoje você é pedagoga, você tem um trabalho, e vamos avaliar o quão importante isso é? O quão importante foi essa escolha? E aí vai ter que o desdobramento, né? Se ela escolheu e está dando certo, pode ser muito positivo. Agora, se ela escolheu e ela não está conseguindo nem trabalhar, não é uma coisa que ela se identifica, nós poderemos mostrar que esse padrão comportamental desta paciente está levando ela para um adoecimento ainda maior. E aí vocês percebam a coisa do namoro. Olha aqui, o namoro, ela tem medo de ser traída, mas ela nunca namorou. Vocês perceberam isso? Olha, nunca namorou, mas ela tem vontade. Mas como que ela pode ter medo, né? Olha como que isso é importante, de algo que ela não viveu, né? Como que esse medo pode atrapalhar esta vida de algo que, na experiência dela, dentro da vida dela, é um medo que não é, entre aspas, tá bom, pessoal? Um medo que não é real. Por que esse medo não é real? Porque geralmente nós temos medo, prestem bastante atenção, nós temos medo do desconhecido. O medo é do desconhecido. Mas ela já é uma mulher, vocês concordam? 24 anos de idade. Ela poderia estar em um nível superior ao nível que ela está hoje. Isso não é, volto a dizer, né, nos estudos de caso, não é para apontar dedo na cara do paciente, não é para ridicularizar, mas nós precisamos ter um olhar objetivo diante da realidade. Uma pessoa de 24 anos com medo de namorar carrega consigo aqui, né, pode carregar consigo uma estrutura de personalidade muito frágil, uma estrutura de personalidade muito indecisa, uma estrutura de personalidade, né, uma autoestima de sempre querer se isolar. A própria coisa dos livros aqui é muito importante nessa paciente, né? Ela escreve muito, mas ela está vivendo pouco. E olha como que a psicoterapia aqui, eu deixei essa palavra aqui, validação, ó, porque nós vamos utilizar ela. Como que a psicoterapia poderia ajudar essa paciente aqui? Como que pode ajudar a paciente? Nós precisamos fazer uma avaliação através de um exercício, né, de medos que são reais e os medos que são aprendidos. Porque pode ser que esse medo de se relacionar com um parceiro possa ter influência e raízes dentro do que ela viveu com a família. Fazer novas escolhas, né?
começar a abrir o leque de possibilidades. Essa é uma das palavras que eu mais gosto em psicologia, tá? Possibilidades. Porque quando nós abrimos aqui o nosso leque de possibilidades, nós ajudamos o nosso paciente a sair do buraco ou sair ali do labirinto que ele se encontra. A possibilidade traz energia. A possibilidade traz novas formas de ser e de viver, de agir. Então, por isso que a psicoterapia, diante deste quadro clínico que eu estou trazendo, abrir novas possibilidades vai ser muito importante. Você pode me perguntar, Pablo, mas como nós vamos abrir novas possibilidades? Veja bem o que está escrito aqui, ó, publicar os livros. Por quê? Porque publicar os livros pode ser um ato de coragem. Por quê? Ela vai estar atuando nesse mundo externo. Olha que interessante essa leitura, né? Publicar os livros pode ser uma lição importante para que ela aprenda a lidar com a opinião dos outros, com uma rejeição. Suponha que ela publique o livro e, como ela não é uma autora conhecida, não é uma pessoa famosa, é comum que, primeiramente, as pessoas que terão acesso a esses livros são quem? Família. Olha aqui que interessante, hein? Família, amigos, ex-colegas da faculdade. Todo esse entorno aqui, a gente pode até acrescentar, né? Pessoas da rua, né? Colegas assim da rua, bairro, que tiveram contato com ela, enfim, pessoas do meio ali que ela está vivendo. Imagine se ela fosse um grupo de balé, de dança. Suponha que ela frequente um grupo de literatura. Então, serão essas pessoas que terão acesso a este livro. E ela terá que lidar, né, com essa questão de talvez não receber um feedback, talvez as pessoas não gostarem. Ou seja, agora ela não está vivendo só esse mundo externo. Ela está colocando o livro dela, a digital dela, neste mundo aqui externo. Esse trabalho com essa paciente é muito importante para que ela consiga propriamente até mesmo namorar. Perceba que quando eu coloco aqui criar uma verdadeira autonomia, é saber se ela quer namorar ou não. Porque, olha, Pablo, eu quero namorar, mas eu tenho medo. Mas você tem medo do que exatamente? Medo de ser traída, como ela já traz na queixa? Medo de ter um relacionamento como você viu do seu pai com a sua mãe? Qual é o repertório de namoro que você tem dentro da sua cabeça, né? A autonomia, ela sempre vai evocar aqui, há uma palavrinha também que eu amo na psicologia, a questão da responsabilidade. Como que a nossa paciente, a Luana, de 24 anos, pode ser mais responsável diante da própria vida? Então, perceba, você que é terapeuta, você que tem um sofrimento na sua vida, Pablo, isso aqui eu sofro desde a minha infância. Como que eu posso começar a superar isso? Vendo dentro da sua história qual é a sua responsabilidade também. Eu lamento muito, e aqui é muito importante que isso fique bem claro, que diversas vezes você pode ter passado na sua história de vida por traumas muito significativos, traumas fortes que atrapalham a sua vida. Mas é importante que você perceba, como eu ensinei neste estudo de caso, né, o papel do passado, do presente e do futuro, como você pode atuar no presente com a expectativa no futuro sobre aquilo que te aconteceu, sobre aquilo que ocorreu na sua vida. Então, diante destes traumas, deste estudo de caso de hoje, você vai poder perceber pelo menos duas coisas. De fato, existem traumas que são verdadeiros. A estrutura psíquica da personalidade dessa paciente foi profundamente afetada. Mas eu quero que você também perceba que abrir o olhar, né, o leque de possibilidade, é tão importante quanto saber o que aconteceu no passado. Por isso que dentro desse estudo de caso, você que já sofreu na infância, você que sofreu principalmente nesse seio, nesse meio familiar, você consiga perceber que você não é aquela criança que apenas sofria e não tinha recursos para lidar. Hoje, adulta, como no caso aqui da Luana, de 24 anos, você tem recursos. E se você não tem recursos, procure uma ajuda de pessoas especializadas para que comece a lhe entregar a você, né, recursos para que você possa superar os seus traumas de infância, para que você possa superar a sua própria história, aquilo que você vem contando, além de 20, 30 anos, 40 anos, como uma história destruída de várias rupturas. As rupturas no passado, de fato, elas aconteceram, mas elas
precisam parar, precisa cessar esse ciclo de ruptura para que você consiga viver uma vida mais justa. Se você não conhece a comunidade brasileira de psicoterapia, é o primeiro link fixado aqui para você conhecer também e melhor o meu trabalho. E olha que interessante, esse estudo de caso que eu estou trazendo, supervisionei pelo menos 3 casos muito parecidos lá dentro da comunidade, né? O estudo de caso de supervisão 2, 4 e 10. O link está aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de se inscrever porque você vai me ajudar muito e eu espero você no próximo estudo de caso.